Fala aí galera, eu sou o T e o novo meta já tá batendo na porta, mais uma vez. E bem meus amigos, estou aqui para falar um pouquinho sobre o Kshatriya Kashtira, né, o deck que vem na coleção de Photon Hypernova e vem com a alcunha de ser um dos decks que vai tentar predar o Tier 0, já que esse papel estava aí a cargo do Floowandereeze, o Splight e não fugindo muito disso, né, afinal de contas estamos no formato Tier 0. E aí o Kshatriya é o deck que vem para tentar colocar um pouco de ordem na casa. E aí, esse deck, eu lembro que quando ele foi anunciado, tinha assim uma expectativa muito grande em volta dele, combos e combos no YouTube, mostrando que com uma carta você consegue fazer coisas absurdas. E esse deck promete bastante, pelo menos prometia. Só que tem uma outra visão, e eu acho que particularmente esse deck, ele é ruim. Sim, é um conceito estranho de se imaginar, porque no vácuo ele é um deck maravilhoso e excelente, mas eu acho que ele é um deck muito contextual, muito contextual. E o contexto atual faz com que haja a possibilidade de você usar ele. Mas eu acho que no geral, no âmbito geral, a gente pode considerar o Kshatriya não necessariamente como um deck ruim, mas um deck que precisa tanto de contexto que a partir do momento que ele é muito bom, ele é muito ruim. Tem um vídeo que o Paulo fez há muito tempo sobre teorias, onde ele fala um pouco sobre isso. Quanto melhor, pior. Eu acho que não é tão no extremo como era o Klee na época do vídeo que ele fez, por exemplo, mas tem um pouco de contexto nisso no Kshatriya. Eu quero debater um pouquinho sobre isso, porque tinha-se muita alcunha de que esse deck é absurdo. De fato, ele tem propriedades. Mas vamos debater um pouquinho, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Antes de você prosseguir com o vídeo, dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TC Network, né? Pra você acessar aí tcnetwork.com.br dentro da Liga Yu-Gi-Oh! Pra comprar suas cartinhas. Já tem a coleção de Image Defenders, né? Que é a última coleção lançada no TCG que você pode comprar por lá. E usando o meu cupom TS005, você ganha 5% de desconto nas suas compras. E se você pagar por Pix, você ganha mais 5% totalizando os 10%. Então você pode montar o seu Mikanko, o teu Rescue Ace, o teu Purrely, pode montar o teu deck tudo por lá. Além das coleções anteriores, que já tem disponível também, e quando chegar o Photon Hypernova vai estar disponível para você poder comprar com até 10% de desconto, 5% vindo através do meu cupom. Então acesse aí, meus amigos, tcnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck e lembre-se que a diversão nos conecta. Agora a gente passa de fato para o assunto do vídeo. Muito bem, meus amigos, então eu vou colocar aqui na tela as cartinhas para tentar exemplificar mais ou menos o que eu estou tentando dizer, né? Então, o Kshatriya é esse deckzinho aqui, né? Como todo mundo já sabe a essa altura, e ele é um deck com propriedades interessantes, né? Afinal de contas, quando ele foi anunciado lá, a gente tinha ali principalmente a jogada envolvendo o unicórnio. O normal summon do unicórnio faz com que você faça uma jogada muito forte e tenha um potencial de degringolar. Só que até o conceito no qual o deck era considerado o deck forte, porque quando você ouve isso com um deck tão bom como é o Kshatriya, de que com uma carta ele consegue construir tanto, dá um nozinho na cabeça como que esse deck pode ser ruim. Eu lembro que naquele vídeo que eu tinha comentando as cartas, que não estava descrito no site que eu vi, por exemplo, que o Papias tinha Kshatriya no nome, por consequência ele não seria buscável, o que faz com que o deck fique bem mais inconsistente, né? E aí com isso eu até citei, pô, acho que é estranho isso aqui, o deck talvez não tenha status competitivo, porque realmente é estranho. E automaticamente, um pouco depois daquilo, saíram muitos replays mostrando a mesa que o Kshatriya consegue fazer. E aí é um deck com uma carta consegue fazer muita coisa, inclusive bloquear um monte de zona do oponente enquanto tem um macrocosmo do lado. E como que um deck que com uma carta consegue produzir tanto e impedir o oponente de jogar com Floodgate de macrocosmos e bloqueando a zona dele, como que esse deck pode ser ruim? Primeiro que o conceito pelo qual o deck era muito roubado, que era o de bloquear as zonas do cara, no final das contas, se você para avaliar como está o metagame atual, nem é o motivo pelo qual ele é bom. Bloquear zonas é overrated, atualmente. No contexto atual do jogo, é overrated. Não é esse o objetivo do deck. O deck não é conhecido, o objetivo atual do deck não é ser usado pelo motivo pelo qual se imaginava que ele era insano. Por exemplo, assim como o Runic. Lembro que muitas vezes eu falei do Runic lá, ele tinha essa parada de banir as cartas topo deck do cara, mas ele é um deck muito mais a ser usado como engine, porque esse Special Summon dele e as cartas de utilidade são tão boas que eu acho que até é um desperdício o deck de Runic ser usado como um deck de stun, pelo menos no contexto atual do TCG, né? E que de fato essa parada de banir o topo deck do cara, de tentar ganhar de overdeck, tá longe de ser o principal objetivo do deck. De fato, os spots mais competitivos que ele teve foi com o Splight e não era pra dar overdeck, era pra fazer jogadas. Isso é muito interessante. O Kshatriya, ele tem um pouco disso. O motivo pelo qual o deck foi considerado absurdamente insano, no final das contas, não é o objetivo do deck atualmente, onde ele vai ter spots competitivos. Ele é um deck que ele tá muito ligado ao contexto no qual ele tá inserido.
Qual o contexto? Tiara Limits Tier 0, e nesse contexto de Tiara Limits Tier 0, esse deck é um deck que não usa cartas que o Tiara comumente pega, como Bichel, que estão sendo usados para poder comer o Tiara, e os Shufflers dos Ishizos. Essas cartas aí você já ignora, porque esse deck não toma ela, e ao mesmo tempo você faz o Arise, que é simplesmente uma carta que você faz e o Tiara, se o Tiara não tirar ele de lá, o Tiara vai ganhar o jogo. Tá? E você consegue construir essa jogada de maneira simples. Só que o deck, se você já parou para dar uma olhada nele, ele tem muitas incongruências. Por exemplo, o deck não é consistente como ele precisava ser. Tem vários, na verdade você até consegue ver muitas mãos em que você consegue sim fazer a jogada que você precisa. Qual é a jogada que você precisa? Você dá o Diablos, olha o deck do cara, o Shangri-La consegue bloquear 3 ondas e você faz o Arise do lado, por exemplo. E jogada standard, você consegue fazer isso aí com combinação de 2 cartas, acho que com uma até você já consegue fazer. Na verdade acho que você precisa de um extend do lado para fazer o Arise, né? Senão você faz o Arise em cima do Shangri-La e aí você perde as zonas bloqueadas do cara. Isso é standard de fazer, é bem tranquilo. Só que tem muitos contextos onde você tá isso aqui de não conseguir fazer porra nenhuma. Contexto porque os caras precisam se invocar da mão. O unicórnio é chave no deck. Uma vez que você tenha a forma de fazer a tua jogada inteira, e se o unicórnio não consegue conectar o Papias ou essa carta aqui, você já não consegue fazer porra nenhuma disso. O unicórnio com esse cara na mão, por exemplo, de push, já não é o suficiente para você fazer a parada. Você consegue fazer a estátua, o Hassan invocar a estátua do deck? Consegue. Mas você não consegue fazer a parada pelo qual o deck precisa fazer. Então, tem muitos contextos onde o deck pode se fuder sozinho, tomando uma coisinha. Mas até nos contextos onde ele faz o que ele tem que fazer, é extremamente counterável. Tem muita carta que está sendo usada no formato atual justamente para poder pegar esse deck. Apesar dele não ser o Tier 0 e o Tiara ser o status de Tier 0, esse deck incomoda muito o Tiara. Eu já falei aqui muitas vezes que ele tem o potencial de moldar o formato, porque apesar de ele ter essas características negativas que eu tô falando, se ele jogou contra o Tiara, é complicado. O Tiara tem que lidar. É o conceito básico de Fluid Gate. Tem que lidar. O Tiara contra outros decks, sem forçar muito a barra, o Tiara consegue quebrar o que os outros decks conseguem fazer. Por isso que ele é Tier 0. Com a engine dele, ele consegue fazer o que ele conseguiria. Ele consegue tentar quebrar as paradas, ele consegue guardar um Halfend na mão, e aí uma milada certa já degringola tudo. Então a engine do Tiara consegue jogar bem pra cima do que os outros decks fazem, mesmo os outros decks sendo buildados pra poder ganhar do teu. O Tiara tem isso a favor dele, por isso é um dos motivos pelo qual ele é Tier 0. O deck de Kshatriya não. A engine do Tiara não quebra o que a engine do Kshatriya faz. Por isso que ele é preocupante para o Tiara. E o Tier 0 ele tem 2 obrigações, que é jogar a Mirror Match e ganhar de quem tenta ganhar dele. É simplesmente isso, porque a Mirror Match ainda é a quantidade maior de jogos que você vai enfrentar. Fora isso, quem está tentando ganhar de você? Aí qual é o principal oponente fora do Tier 0? Aí você tem que colocar o teu deck para tentar tirar essas paradas. Ou seja, o Tiara consegue colocar cartas que tentam quebrar esse deck aqui. Fora isso, ele tem que usar coisas para Mirror Match, que geralmente já estão no main deck. E fora isso, você vai colocar alguma coisinha anti-back row. É isso. Porque você não quer tomar Fluid Gate e se fuder. Apesar do deck até ter ferramentas para lidar com Fluid Gate, como o campo, por exemplo. Mas percebe que o contexto está a favor do Kshatriya e por isso ele tem esses spots. Mas a quantidade de cartas usadas para tentar quebrar o que ele faz é alta. Como Lava Golem, como Esfera de Ra, como Kurikara, como esses books aqui, né? O Lunar of Eclipse, que descarta uma carta, escolhe 2 face up monstros no campo, muda eles para face down, e também o Eclipse, que muda todo mundo para face down. Além de Dark Huller, blá 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 blá. São cartas assim que idealmente você usando e dando na mesa final que ele faz, simplesmente não tem volta. Muito difícil ter volta. Tomando qualquer uma dessas cartas, plus Zeus, acabou o sonho. Acabou o sonho. É muito fácil, eu sei que é muito fácil você dizer isso, que tem um deck que toma uma coisa e perde, porque tudo tem isso, inclusive já fiz vídeo falando isso, que é só fazer isso e você ganha, uma ideia muito pobre. Muito, muito pobre. Mas no contexto do Kshatriya, é extremamente real, porque o deck é linear. O quão bom e longevo o deck tá muito relacionado ao fator força, claro, mas também ao fator versatilidade e consistência. Se fosse ter um gráfico de uso do Kshatriya de qualidades, você ia ter o fator força, um pouco aqui, bem em cima, o fator consistência mais abaixo e o fator também de versatilidade mais abaixo ainda. Ele não tem essas funcionalidades, como o Tiara, por exemplo, tem um fator força, o fator consistência um pouco mais abaixo e o fator versatilidade alto também. O Tiara é bem versátil, bem versátil. Esse deck não. Pensa um mundo onde não tem o Tiara Limits. Tem gente que pensa que esse deck ia ser extremamente dominante, talvez até chegando ao status de Tier 0, que tá longe de ser verdade. Sem o Tiara, esse deck perde muito contexto. E se ele de repente tem tudo isso de ser muito forte,
e ganhar de todo mundo porque sim, bloqueando zonas e dando macrocosmos num contexto sem o Tiara, por exemplo, cara, automaticamente ele vira um alvo. E se ele vira um alvo, acabou a festa. Acabou a festa. Um deck buildado pra poder enfrentar esse deck, acabou. Um deck buildado pra enfrentar o Tiara se sobressai, entende? E são fatores que não é, eu preciso lidar com o que ele fez agora, senão eu tô fudido como tem em outros contextos do metagame. Nibiru, um monte de gente trap, não. Se o deck fizer o que ele tem que fazer, você ainda consegue ganhar, tá? E a volta dele é complicada. Complicada. Uma das cartas que te ajudam a voltar é o Birth. E eu não sei como que o Birth não é prioridade nesse deck, porque é uma das coisas que te ajuda a voltar. Né? Então, esse deck tem muitos fatores complicados, muitos fatores mesmo. O que faz com que na minha cabeça ele seja muito menos do que se imagina que ele é. O deck é como se fosse um advogado do diabo aqui, tá ligado? O deck é muito, mas muito menos do que ele parece ser. No mundo onde ele é alvo, onde ele é a prioridade, onde ele tem o status de ser talvez o melhor deck do formato, ele vai ser muito tranquilamente counterável. Porque ele não tem essa versatilidade. Diferente de um Splight, por exemplo, diferente de um Tri-Brigade, diferente de outros decks que tem o fator versatilidade, o fator consistência a seu favor e ao mesmo tempo é forte. Ele só é forte, mas ser forte não é ponto nenhum no jogo. Ser forte todo deck é. O contexto atual faz com que o Chatla seja um dos decks aí a ser usados no jogo. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu acho que não é só um fator de necessidade do jogo, do Tiara ter tomado lista, de ter tido uma lista em janeiro, como eu disse que eu achava que teria, porque fazia todo sentido. Não teve. Vai ter agora, e eu acho que se não teve em janeiro, não vai ter mais agora. Vai ter os YCS, tá? Terão os YCS e aí depois disso, uma lista virá. Creio eu. Talvez não depois de todos, mas pelo menos depois de 2 primeiros, vai. Aí sim a gente pode pensar em uma lista. Isso mais para o final de fevereiro, por exemplo. Meio / final de fevereiro ali. 20, entre o dia 20 e o dia 28, 25, por ali. Creio que por ali talvez haja uma banlist. E porque esse deck, como engine, ele é maravilhoso. É uma engine muito boa. O Fenrir é uma carta boa pra cacete. Boa pra cacete. O fator do unicórnio poder tirar uma carta de one-off desse deck do cara já era até usado antes do Photon Hypernova chegar. Já usavam eventualmente. Aí usava-se uma Kit Mecha Deck e por causa disso você se aproveitava disso. O Fenrir já é uma carta boa por si só. Ter um unicórnio pra buscar, um Birth pra buscar e fazer essa parada é melhor ainda. Você tem uma toolbox nível 7. Como tá chegando a Tiara Laments, por exemplo, aqui, porra, essa engine com certeza vai ser incorporada no deck de Tiara, porque já tinha deck que usava o Fenrir e a Chatla Tiara Laments já é uma carta extra a mais. Um dos fatores que seriam importantes para esse deck ter spots relevantes era fazer obrigar o Tiara a tentar usar ele ao máximo. Usar ele ao máximo. E como que você usa ele ao máximo? Enfraquecendo o Tiara, obrigando o Tiara a se socorrer nessas cartas. Eu acho que esse era o fator principal pro Chatla ter spots mais no competitivo, não como um deck sozinho, mas com o Tiara, que é o que aconteceu no OCG, por exemplo. É porque sozinho ele não se sustenta com as próprias pernas. Esse deck não tem o potencial de se sustentar com as próprias pernas, o que é bizarro. De novo, se você olha no vácuo, o deck é insano. Insano. Mas a gente não pode olhar as coisas no vácuo. Ele é linear, ele é counterável em N formas diferentes. Inclusive, tem jogadas que os caras tentam fazer pra tentar dibrar isso, né? Por exemplo, deixar só o Arise no campo. Se você faz isso, você jogou em volta de board breakers como Lava Golem, esses bichos aqui que estão sendo usados. A Kurikara não, porque a Kurikara te come, né? Book of Eclipse também não. Essa carta você joga em volta. Você toma Dark Huller. É muito difícil, é muito complicado. Mas tem esse tipo de mesa. Tem um tipo de mesa que você, ao invés de fazer a jogada de 89, tirar o deck do cara, porque o Tiara tá counterando usando um monte de outras cartas. Então não adianta mais eu olhar. Eu posso fazer o Arsenal Falcon e fazer esse cara. Eu já não tomo mais Lava Golem, não tomo mais isso aqui. O cara tem que ter outro tipo de out pra poder ganhar de win. É uma possibilidade também. Daí você passa de Arise, que você faz por cima do Shangri-La, você faz o Arsenal Falcon e faz a estátua, por exemplo. Tendo follow-up, tá bom, você tentou dibrar os board breakers, alguns board breakers são usados, e aí adaptabilidade, e vira um ciclo. Quanto mais visado esse deck é, pior e muito pior é pra ele, porque ele não se sustenta com as próprias pernas. Ele é totalmente dependente de contexto. E, lembrando, de novo, o fator consistência dele é bem pior do que poderia ser. É complicado. É complicado. Mas enfim, esse vídeo é só pra ter uma reflexão disso, de que esse deck que foi colocado aí por muita gente, claro que quem acompanha menos o jogo, né, como sendo aí um deck com força absurda, um deck extremamente broken, de fato ele é, mas eu acho que tem todos esses contextos aí contra ele. E acho que se tem um mundo onde esse deck seria o melhor, esse mundo não é bom pra ele, porque ele vai se fuder. Isso é uma das coisas que eu penso sobre esse deck, que vai chegar em Photon Hypernova, caro pra caralho, muita gente vai comprar, algumas pessoas vão mesclar com o Tiara, a depender do contexto. Ele movimenta o jogo no contexto atual, movimenta e movimenta bastante. Tá? Isso é inegável. Mas, de novo,
Claro, longe de ser um deck necessariamente ruim. Isso é mais como sendo talvez um chamariz. Mas é um deck totalmente contextual, longe de ser o que se imaginava dele. Tá? Mas enfim, é basicamente essa a ideia. Se você discorda, deixa aí nos comentários, mas é basicamente isso. Valeu, falou, até mais!